Boa apresentação, que Deus abençoe. Qualquer coisa, gritem. Amém. Bom, graças e paz a todos, boa noite. Então, nós estamos aqui mais uma vez. O tema do nosso trabalho é arminianismo. Está todo mundo aí? Jéssica, está aí? Tá? O tema do nosso trabalho é arminianismo clássico e wesleyano, e as suas ideologias teológicas. É um tema bastante polêmico, que está em alta na internet, arminianismo versus calvinismo, e todos querem se definir por uma corrente, mas nós vimos ao longo desse trabalho que é necessária muita pesquisa para se ter um embasamento concreto, sem se deixar levar pela massa. E durante as nossas pesquisas surgiram muitas dúvidas, o que gerou intermináveis debates no grupo. E aí isso nos deu uma nova ideia de apresentação de trabalho. Então, hoje nós vamos fazer aqui uma mesa redonda, trazendo alguns questionamentos com base na visão do que Armínio defendia dentro da soteriologia. Isso não quer dizer que nós tenhamos uma opinião formada do assunto, e está tudo bem, porque antes de defender qualquer corrente teológica, importa que defendamos Cristo. E caso surjam dúvidas, nós já temos várias, nós pedimos para vocês anotarem, e no final a gente abre para um debate geral e o prof pode contribuir conosco. Então, a gente vai voltar um pouquinho na história de Armínio, só para, já vimos essa aula, mas só para contextualizar. Jacó Armínio, que foi considerado um dos teólogos reformados mais importantes da história, sua obra é baseada em uma profunda pesquisa sobre a história da igreja, especialmente a patrística. Ele nasceu na Holanda, 1560, teve uma vida marcada por tragédias, incluindo a morte de toda a sua família no massacre espanhol de Odevato, por causa dos conflitos religiosos e de intolerância. Naquela época ele tinha apenas 15 anos de idade, então ele foi adotado por um pastor, onde ele tem possibilidade de estudar teologia em Genebra e depois em Basileia. Estudou com professores renomados, inclusive com Teodoro de Beza, que foi sucessor de Calvino. Ele se tornou pastor em Amsterdã, foi um pastor fiel, exímio pregador, piedoso, dedicou sua vida à comunidade, e no início do seu ministério, os seus sermões eram baseados na Epístola de Romanos. Foi aí que ele desenvolveu opiniões sobre graça, predestinação, livre-arbítrio. Ele foi um grande acadêmico, foi nomeado professor e reitor de teologia na Universidade de Leiden. E aí, sobre o desenvolvimento da teologia arminiana. As ideias de Armínio sobre salvação, elas divergiam do calvinismo tradicional, que era a teologia que dominava na época na Holanda. Ele defendia um papel mais ativo do homem na conversão e na fé, o que gerou grandes controvérsias, e a sua teoria mais tarde foi condenada pelo Sínodo de Dort, que nós também já vimos. Ele morreu precocemente, aos 49 anos, mas as suas ideias continuaram a ser defendidas por seus seguidores, os remonstrantes. Ideias essas que tiveram um impacto significativo no desenvolvimento do protestantismo, especialmente dentro do metodismo e no pentecostalismo. E do que se resumia essas ideias? Resumia em 5 pontos do arminianismo clássico, que apresentavam uma visão mais sinergética da salvação, onde a iniciativa de Deus se junta com a livre resposta humana. E é importante destacar também que existem diferentes correntes dentro do arminianismo, com interpretações e ênfases variadas dentro desses 5 pontos. Então, vou tentar fazer uma síntese rapidinho dos artigos que norteiam a teologia arminiana. Artigo número 1 é sobre eleição condicional. Que seria isso? Deus elege pessoas para a salvação com base na previsão da sua fé. Então, Deus viu quem ia crer e elegeu. Mas ele deixa de fora os impenitentes, os descrentes, esses vão para a condenação, conforme João 3,36. Artigo número 2, expiação para todos. Jesus morreu por todos, mas somente aqueles que creem nele recebem os benefícios da salvação. Artigo número 3, depravação total.
O homem, em seu estado de pecado, ele não pode fazer o bem por si mesmo. É necessário que Deus o regenere pelo Espírito Santo para que ele possa entender e fazer o bem. Artigo número 4 é graça resistível. Significa que a graça de Deus ela é essencial para todas as nossas boas ações, mas a graça pode ser resistida. E artigo número 5, segurança em Cristo e apostasia da fé. Aqueles que mantiverem a verdadeira fé em Cristo têm poder para vencer o mal com a ajuda do Espírito Santo. Mas há um debate sobre se pode perder essa fé e se pode cair. Então, agora que recordamos um pouquinho sobre a história de Armínio e no que o arminianismo está embasado, nós podemos começar a nossa roda de conversa. Lembrando, então, que, de acordo com a presciência, apenas o grupo 2 foi eleito a fazer perguntas nesse primeiro momento. Bora? Quem gostaria de começar? Tá, boa noite, gente. Então, eu vou começar já fazendo a primeira pergunta. Ficou claro que o arminianismo, ele surgiu em contraponto com o calvinismo da época, né? Mas como que o John Wesley, ele se encaixa nesse movimento? Oi, gente, eu posso responder essa. Eu li um pouquinho e John Wesley, ele nasceu mais de 100 anos após essa controvérsia toda entre calvinistas e arminianos. Na verdade, Wesley foi influenciado por várias vertentes do cristianismo: puritanismo, pietismo, catolicismo oriental, o luteranismo, o anglicalismo e, claro, o arminianismo, né? Mas, voltando um pouquinho na história, para a gente entender o contexto, naquele tempo, a igreja anglicana, que era uma igreja da Inglaterra, né, que Wesley fazia parte, estava meio afastada do evangelho e não se importava tanto em cuidar das pessoas, especialmente as mais pobres. Então, Wesley criou o metodismo para renovar a espiritualidade e a moral dentro da igreja anglicana. Mas o que é esse metodismo? No começo, o metodismo era só um jeito de renovar a igreja anglicana, mas acabou virando uma religião separada por causa do crescimento e da popularidade. O nome metodista veio porque Wesley era super organizado e metódico na sua abordagem religiosa. O metodismo se destacou por vários motivos. Um deles é a ênfase na experiência pessoal e emocional da fé, o que atraía muitas pessoas que estavam em busca de uma conexão mais profunda com Deus. E o foco na justiça social também, e a melhoria das condições de vida dos mais pobres, o que diferenciava das outras denominações religiosas da época. E isso atraiu muitas pessoas da classe trabalhadora. Além disso, Wesley era muito bom em organizar e mobilizar os seguidores, criando uma estrutura independente da igreja anglicana. Então, Wesley ajudou a popularizar e desenvolver o arminianismo dentro do metodismo, que ele havia fundado junto com seu irmão, criando o arminianismo wesleyano, que incorpora elementos do arminianismo em geral, mas um foco adicional na santificação e na perfeição cristã. Aí, dessa forma, ele acabou oferecendo uma alternativa muito influente ao calvinismo daquela época. Então, foi a partir daí que acabou surgindo esse movimento chamado arminianismo wesleyano. Respondido? Respondeu. Mas espera, ainda nesse assunto de John Wesley, o que muda de arminianismo clássico para o wesleyano? Somente esse foco adicional na questão de santificação e perfeição cristã? Eu posso responder, Jéssica, não. Eles compartilham muitas crenças fundamentais, mas possuem também algumas diferenças notáveis. Uma delas é a origem, né? O clássico foi fundado por Armínio no final do século XVI e o wesleyano desenvolvido por John Wesley no final do século XVIII. Agora, em questão da santificação, o arminianismo clássico, ele não acredita na inteira santificação. Eles acreditam que nós estamos no processo de regeneração por meio do Espírito Santo. Mas, mesmo assim, ainda somos pecadores. Nós só vamos alcançar a santificação plena na volta de Cristo, onde seremos glorificados. Porém, o wesleyano, eles enfatizam a possibilidade de uma perfeição cristã, ou santificação completa nessa vida. Então, eles acreditam que o crente ele pode ser liberto dos pecados consciente e viver em amor perfeito a Deus e ao próximo, sendo completamente santo. Além disso, eles também divergem na questão da expiação. O arminianismo clássico ele sustenta a expiação substitutiva. Jesus morreu
estando em nosso lugar como substituto para a humanidade. Aqueles que acreditam nessa decisão serão salvos. Por exemplo, os humanos pecam e merecem a punição. O pecado precisa ser punido, porque Deus é justo. Mas Deus, por seu amor, ele quer salvar os humanos. Aí Jesus, como substituto, toma o lugar dos humanos e sofre a punição por eles na cruz. Por causa do sacrifício de Jesus, Deus perdoa os pecados dos crentes, reconciliando-os consigo, oferecendo vida eterna. Já o wesleyano, o arminianismo wesleyano, é interessante que eles sustentam que Jesus sofreu e morreu como um ato governamental, só para mostrar que Deus estava descontente com o pecado do homem, ou seja, Deus é justo, governa moralmente, estabelecendo leis para manter a ordem. O pecado vem e quebra essas leis, trazendo desordem e merecendo punição. Em vez de punir diretamente, Deus demonstra a seriedade do pecado de forma compreensível. E Jesus, sendo inocente, morre na cruz, mostrando a seriedade do pecado e a necessidade de justiça. Isso fica mais evidente na questão da justificação. O arminianismo clássico, eles creem na justiça imputada. O que seria isso? É aquela que nos ensina que ainda somos pecadores no coração, depois de tornar cristão, continuamos pecadores, mas Deus, o Pai, ele ignora os nossos pecados por causa da nossa fé em Cristo. Quando ele olha para nós, ele vê a justiça de Cristo em vez do nosso pecado. Já no arminianismo wesleyano, eles acreditam na justiça comunicada ou transmitida. Então, ela ensina que nós somos aceitáveis para o Pai, porque o sangue de Jesus realmente já nos fez puro, nos mudou por dentro. Nós somos santos aos olhos de Deus, porque Jesus realmente nos fez assim. Outro ponto divergente é o foco no espírito. O arminianismo clássico, ele acredita que a evidência do Espírito Santo é a capacidade do cristão viver todo o evangelho na totalidade, para pregar, para evangelizar, para amar um ao outro, enfim. Já o wesleyano acredita que para eles a evidência do Espírito Santo são os dons espirituais, o falar em línguas, o curar, o profetizar, etc. E também um ponto importante é sobre a salvação compartilhada, ou alguns termos usam-se salvação colegiada. Na visão de Wesley, a salvação e a vida cristã é de responsabilidade do todo, ela é coletiva, onde os crentes se apoiam mutuamente em sua jornada de fé e santificação. A comunidade, ela é unida não só nos cultos, não se reúne só nos cultos, mas elas também se reúnem para confessar os seus pecados, para prestar contas da vida cristã, para compartilhar suas lutas espirituais, orar uns pelos outros. A comunidade tem um papel vital no ajudar um ao outro a crescer em santidade. Por exemplo, se o meu irmão está fraco, então é meu dever estender a mão e ajudá-lo, caminhar junto. Assim como a comunhão, a oração, a leitura das escrituras, os sacramentos, tudo era praticado como atividades comunitárias. Respondi a sua pergunta? Só um complemento, Jane, que isso não quer dizer que a comunidade ela é responsável por salvar todo mundo, né? Cada pessoa ainda tem que tomar a sua própria decisão e a comunidade ela está lá para dar apenas o suporte, ensinar e encorajar. Mas isso. Cada um ela é responsável por sua resposta a Deus. É um trabalho em equipe. Do caminhar, né? Isso aí. Oi, gente, eu estava ouvindo vocês aqui, aí eu fiquei pensando, para que existem essas nomenclaturas com nomes de homens, né? Arminianismo, calvinismo, wesleyanismo, existe algum motivo para isso? Não era mais fácil serem simplesmente cristãos? Essa aqui eu respondo. A identificação de uma teologia com o nome de um indivíduo, né, como o arminianismo, que é o Jacobus Arminius, ou o calvinismo, que é o João Calvino, ela é uma prática comum na história da igreja e da teologia. E existem algumas razões para isso, né? Nomear uma teologia ajuda a reconhecer diferentes interpretações e crenças dentro do cristianismo. Por exemplo, eu dizer que sou calvinista ou arminiana comunica muito mais sobre minhas crenças do que simplesmente dizer que sou cristã. E aí, nomear essas teologias ajuda também a situar ideias no contexto histórico e nos debates nos quais elas se originaram.
reconhece também a contribuição intelectual, né, dos teólogos, e aí muitos cristãos encontram identidade e comunidade dentro de tradições teológicas específicas. Identificar-se como luterano, metodista, reformado, pentecostal, por exemplo, ajuda os crentes a encontrar e se unir aos outros que compartilham suas crenças e práticas específicas. E aí, quanto à ideia de ser simplesmente cristão, embora todos esses grupos se consideram cristãos e compartilham crenças centrais, as diferenças teológicas e práticas refletem a diversidade de pensamentos e interpretações dentro do cristianismo. Isso pode ser visto como uma riqueza, oferecendo múltiplas perspectivas, mas também como um desafio devido às possíveis divisões, né? A busca pela unidade, ela envolve equilibrar essas diversidades com foco nos pontos essenciais da fé cristã. E aí, aqui também, a título de curiosidade, né, os seguidores de Jacobus Arminian, inicialmente, eles não se autodenominavam arminianos. Eles se viam simplesmente como cristãos que tinham uma interpretação específica sobre a graça e a salvação, em contraste com a visão calvinista. E aí o termo arminiano, ele foi frequentemente usado por opositores para rotular e distinguir suas crenças. E aí, com o tempo, o termo foi dotado de forma mais ampla, e aí começou a identificar essa escola de pensamento teológico. Inclusive, Jamile, eles foram chamados de remonstrantes por fazerem oposição à doutrina calvinista, né? Remonstrante vem do latim remonstrantia, que quer dizer oposição, protesto ou manifestação. Interessante. Isso mesmo. E aí, aqui, meninas, voltando nos 5 pontos, eu percebi que tanto o calvinismo quanto o arminianismo, eles defendem, né, a depravação total. E aí eu queria falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Se a gente podia falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Sim, deixa comigo. Depravação é a corrupção, é a perversão. Então, pensa no seguinte, você tem um criador que ele tem um propósito já para a criatura, e essa criatura ela é corrompida, tá? Então, no cristianismo, a gente coloca como depravação total essa desobediência do primeiro homem e da primeira mulher em desobedecer, né, pecar perante Deus e comer, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal lá no Jardim do Éden, né? Então, lá no início. Então, eles desobedeceram a Deus e se afastaram, né? Então, eles tinham um relacionamento com Deus, de conversar diariamente, e tudo isso foi perdido. E toda a terra, ela vou colocar, recebe uma maldição, né, por causa dessa desobediência. Isso vai falar em Gênesis 3, né? Então, todas as doenças, né, tudo que acontece, né, depois disso, é em consequência, na verdade, da decisão, né, de Adão e Eva lá no paraíso, né? E a humanidade, ela se torna espiritualmente corrompida, né? Então, além da morte, né, do nosso corpo, né, ela ainda se afasta de Deus, né? E algo que a gente perde também lá desde o início é dessa conexão com Deus, né? É que a gente precisa de um Salvador, né? A gente precisa de alguém que morresse no nosso lugar, né? Que foi, no caso, o Senhor Jesus. Então, até quando a gente tem uma dívida, ou a gente paga, ou alguém paga no nosso lugar, né? Que a gente acredita que Jesus pagou no nosso lugar os nossos pecados, né? Que foi a única forma de a gente se reconciliar, conseguir o perdão de Deus, né? E em Romanos 3 vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a gente recebe de graça, né, na verdade, esse perdão, essa reconciliação de Deus, se a gente tem fé de que Jesus é o nosso Salvador e morreu no nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Então, 2 pontos que são conceitos centrais dentro do cristianismo, tá? Essa universalidade do pecado, de que todos pecaram, por isso que tem essa depravação total, né? E a questão da graça divina, né? Que é algo que vem de graça mesmo, no sentido da palavra, que a gente não tem merecimento, né? Não tem como a gente chegar perante Deus e se sentir justo, né? O todo, né? Então, é nesse sentido. E a natureza do homem, né, algo que a Jane mesmo falou, né, ela é pecaminosa, né, ela nos atrai até para o pecado, assim como Adão, a gente acaba tomando as mesmas decisões, né, a gente acaba errando, a gente acaba pecando, né,
Então, a única forma dessa reconciliação acontecer e a gente reconhecer que é pecador é por meio de Deus mesmo, por meio do Espírito Santo, né? Então, essa questão também, uma curiosidade que eu pesquisei, que essa depravação, ela tem até em outras religiões, como hinduísmo, budismo, e conceitos filosóficos, sabe, da queda do homem e da mulher, e ser corrompido perante Deus, né? Respondido? Bacana, Sara. A próxima aqui é minha também. Deixa eu perguntar aqui. Só pegar, né? Bom, eu tenho então uma pergunta, e é em relação ao livre-arbítrio. Para mim, é bastante complexo, porque como Armínio defendeu algo assim, né, que a gente tem um livre-arbítrio, né, isso é possível, porque você dá a possibilidade de a gente decidir qualquer coisa, né, fazer algo bom e ruim. Então, Deus permitiu isso? É verdade isso? Bora lá, vou falar um pouco mais sobre isso. O livre-arbítrio na teologia arminiana refere-se à capacidade de escolha moral que Deus concede a todas as pessoas. Isso significa que as pessoas têm a liberdade de decidir aceitar ou rejeitar a salvação oferecida por Deus, que seria a graça resistível. Esse conceito não implica em mérito próprio para a salvação, mas sim na resposta livre e responsável ao convite divino. O entendimento arminiano é que a salvação é inteiramente obra de Deus, tendo a fé um dom dele e não um mérito humano. Portanto, qualquer orgulho ou mérito pessoal na salvação é excluído. E respondendo a sua pergunta, não, o arminianismo não inclui e jamais incluiu a crença no livre-arbítrio absoluto. O arminianismo foca no pecado e salvação, não inclui nenhuma crença particular sobre si ou em que extensão Deus manipula as vontades dos homens, em relação a fazer com que seus planos sejam realizados. O arminianismo sustenta que as pessoas têm um livre-arbítrio genuíno e significativo para tomar decisões morais, incluindo a aceitação ou rejeição da graça salvadora de Deus. Isso não implica em um livre-arbítrio que seja independente ou superior à vontade de Deus, mas sim uma capacidade de escolha que Deus permite dentro dos limites da sua soberania. Ficou claro? Ficou claro, Jéssica. E engraçado que... Pode falar. Pode falar. Não, eu só ia comentar que eu acho que o problema é a gente pensar que essa liberdade é uma independência, né? A gente não deve confundir isso. Nós temos a liberdade para escolher, mas não se trata de uma independência de Deus, né? Sim. O livre-arbítrio também pode ser comparado como um presente que a pessoa dá pra gente. A gente não tem controle nenhum daquele presente. A gente só tem a opção de aceitar ou rejeitar aquele presente. Nós não temos mérito algum ao receber aquilo. E exatamente por defender isso, né, que Armínio foi bastante incompreendido, né? Inclusive acusado de ser papista, pelagiano, enfim. Nós tivemos até uma aula sobre o assunto. De onde surgiu, será, essa associação entre arminianismo e pelagianismo? Vocês acham que tem ligação? Não tem ligação nenhuma, não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui pelagiana, pelo menos semi. Vocês também já foram. Porque, infelizmente, em nossas igrejas, muitos crentes por aí que se consideram arminianos são, na verdade, pelagianos, sem perceber. Então, para a gente entender essa controvérsia, é importante comparar as ideias arminianas e pelagianas, né? Pelágio, ele foi um teólogo do quarto século, ele não acreditava no pecado original, ele acreditava sim no primeiro pecado, mas não que esse pecado pudesse contaminar toda a raça humana. Então, para ele, Adão pecou lá no jardim, mas era problema dele. Para Pelágio, o pecado de Adão não afetou o natural do homem, né? Então, ele afirmava que os humanos nasciam sem pecado. O homem nasce neutro, ele não nasce pecador. Então, na visão dele, o homem nasce naturalmente bom. E é a partir dessas ideias aí que nascem aquelas falas, né? Que a criança não tem maldade, que ela é pura, e que ela se torna pecadora somente depois que ela entende o que é errado. Então, até 12 anos você não tem pecado, depois você precisa batizar, porque senão você já sabe, né? Inclusive, Pelágio foi rebatido pela própria igreja,
E Agostinho, né, que se contrapunha a ele, vai lá e vence ele no concílio. Aí ele é excluído e considerado um herege. Aí no quinto ou sétimo século, essas ideias ressurgem, que é o semi-pelagianismo, defendendo que a natureza humana era só parcialmente depravada e parcialmente capaz de escolher o bem. Então eles defendiam que não, o homem nasce pecador sim, mas isso não significa que ele seja totalmente mau. Existem coisas boas nele, por isso que ele poderia ter Deus sozinho, sem interferência da graça. Então, há, sim, uma diferença clara entre Pelágio e Armínio, justamente porque Pelágio negava o pecado original, acreditava na capacidade humana de escolher entre o bem e o mal. E isso no arminianismo, porque Armínio nunca afirmou essas ideias. Para Calvino, Armínio, os remonstrantes, todos nascem em total depravação, incapazes de buscar o bem e se chegar a Deus sozinhos, sem a graça do próprio Deus, né? Engraçado que a gente aprendeu isso a vida toda, né? Que Eva comeu maçã, o Adão foi no vácuo, mas eu, por exemplo, não tinha nada a ver com isso, porque eu nasci na graça, né? Eu, na graça, tinha pecado até 12 anos. O pior é que é desse jeito mesmo. Mas peraí, gente. Então, se Armínio acreditava que o homem não poderia se achegar a Deus sozinho, ele aceitava a questão da predestinação? Eleição e predestinação são a mesma coisa? Tá, deixa comigo essa então também. Predestinação, vamos colocar os pingos nos is, tá? Pré é de antes, né? E destinação vai remeter a destino. Qual que era o destino do homem, da mulher, né? Perante Deus? São dois. É a salvação por meio de Cristo, né? Ou a reprovação por causa dos nossos próprios pecados. Então, se você chegasse perante Deus, ou você aceitava, tinha fé de que Jesus é o seu Salvador, e daí ele pagou os seus pecados, ou você seria reprovado por Deus por causa dos seus pecados. Esses são os seus dois destinos. Esse, no caso, o que Armínio colocava, né? Que a predestinação não é uma determinação. Então, Deus não determinou lá no início quem que seria salvo ou condenado, tá? O que Deus tinha era um plano de salvação para que todo aquele que cresce em Jesus Cristo tivesse essa possibilidade, né, de ser salvo. Em Romanos 8, vai falar assim que, pois sabemos, né, que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, e daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Então, vai remeter a uma providência divina, né, algo que Deus planejou para que nós tivéssemos, então, essa salvação. E no versículo 29 vai falar assim, porque aqueles que ele já tinha sido escolhidos por Deus, ou seja, predestinou, ele também separou a fim de tornarem parecidos com o filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro dentro de muitos irmãos, né? Então, ele queria uma família, ele queria filhos, né? Esse é o ponto, né? E daí agora, que a gente deu a predestinação, né, que é a salvação ou reprovação, vamos para a eleição. Eleição, ou você é eleito, ou você não é, tá? E a eleição é aquele eleito, né? É aquele que aceita o Senhor Jesus como Salvador. Então, Deus, ele tem a presciência, né, até de quem vai aceitar, né, positivamente ao Evangelho de Cristo, né? Mas ele também não obriga isso, né, que você aceite, né? Isso segundo Armínio, né? Então, em João 3, né, agora com base bíblica também, vai falar assim que porque Deus amou o mundo tanto que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, isso ele fez para todos, né? E em 1 Timóteo vai falar assim que Deus, ele quer que todos se arrependam e venham ter o conhecimento da verdade. E em 2 Pedro, no capítulo 3, vai falar assim, o Senhor, ele não tarda, ele não demora em cumprir a sua promessa, como muitos fazem. Ele é longânimo para conosco, e ele não quer que alguns se percam, mas ele quer que todos se arrependam. E então, Pedro também, lá em Atos, vai falar que Pedro falou que Deus não faz acepção de pessoas, então não era judeus, gregos, Deus estava a aceitar todos, né? Quem faz essa distinção, na verdade, é o homem, né? Muitas vezes. E eu vou colocar agora uma pitadinha aqui para vocês pensarem, né? Na verdade, duas. Uma, se uma pessoa ela é eleita, né, desde o início, e o outro seria um reprovado, né, o que não eleito, né,
Mesmo que uma pessoa quisesse seguir a Senhor Jesus, ter ele como Salvador, se ele não fosse eleito, ele não conseguiria, concordam? E, do mesmo pensamento, se Deus já predestinou quem seria eleito e quem não seria eleito, de forma, então, incondicional, isso foi lá do início, então não seria necessária a evangelização, ela seria inútil, na verdade. Para que evangelizar? Contudo, lá em Marcos, no capítulo 16, fala que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer está condenado. Então, se ele deu essa possibilidade de crer, usa a lógica, né? Então, se você crê em Senhor Jesus, é uma possibilidade, né? Então, você pode ser eleito. E agora caminhando para o final, mas eu não poderia deixar de colocar esses 2 versículos. Em Efésios, no capítulo 1, fala assim: porque Deus nos escolheu, nos elegeu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, nós fomos predestinados para ser, esse era o propósito, a gente ser santo e irrepreensível perante Deus. E no versículo 5, fala assim: em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, eles queriam filhos, né, e não servos. E então, Armínio, ele vai defender, né, que nós somos predestinados para a salvação. Os eleitos são aqueles que aceitam ser salvos. Tá? Eu acho que eu respondi, mas qualquer coisa, pergunta aí, gente, dá um alô. Tá, só Tá. eu entendi. Eleição é quando Deus nos elege através da sua presciência. Lembrando que a presciência não é que Deus seja um vidente, né? A presciência ou a onisciência é um atributo de Deus de conhecer as coisas que serão, não que poderão vir a ser, né? Então, ele viu que eu ia crer e me elegeu. E a predestinação seria o nosso propósito, né? O nosso destino após essa escolha, certo? É isso, Sara? Isso, nós temos, então, como destino, né, Deus quer que todos sejam salvos, né, mas nós devemos aceitar ser salvos, né, esse é o ponto que a Armílio colocava, né, se você não quiser ser salvo, Deus não vai te obrigar a ser salvo também, né. Tá, então, vamos lá. Se Deus, ele é soberano e está no controle de tudo, qual que é o limite do ser humano? Isso não anula o nosso livre-arbítrio? Eu respondo essa aqui. A questão da presciência divina, né, ou seja, o conhecimento antecipado de Deus sobre todos os eventos futuros, ele é um tema frequentemente debatido na teologia, tanto arminiano quanto calvinista. No arminianismo, há uma tentativa de resolver o mistério da presciência divina de várias maneiras, conciliando a soberania de Deus com o livre-arbítrio humano. Aí eu vou mencionar aqui alguns pontos que um arminiano ele pode usar para abordar esse mistério. A presciência e a predestinação, não vou dizer que já foi dito aqui, né, anteriormente. A ciência média, o molinismo, alguns arminianos, eles recorrem à ciência média, uma teoria proposta pelo teólogo jesuíta Luiz de Molina. Segundo essa teoria, Deus tem o conhecimento de contrafactuais, ou seja, ele sabe o que qualquer criatura livre faria em qualquer circunstância possível. Então, com base nesse conhecimento, Deus pode ordenar o mundo de tal maneira que seus propósitos soberanos sejam realizados sem violar o livre-arbítrio humano. E aí a graça preveniente, também já dita anteriormente, né? O livre-arbítrio compatível com a presciência, no arminianismo, o livre-arbítrio humano, ele é compatível com a presciência divina. Deus sabe o que cada pessoa vai escolher, mas essa escolha é livre e não determinada, e a presciência de Deus é vista como atemporal. Ele vê o passado, presente e futuro de uma só vez, sem que isso implique coerção das escolhas humanas. E a limitação autoimposta de Deus. Alguns arminianos podem argumentar que Deus, em sua soberania, escolheu limitar o seu controle direto sobre as escolhas humanas, para permitir o livre-arbítrio genuíno. Isso não significa que Deus seja menos soberano.
mas que ele optou por uma forma de soberania que inclui a liberdade humana. Embora o mistério da presciência divina e do livre-arbítrio permaneça complexo e bastante desafiador, os arminianos, eles acreditam que é possível afirmar a soberania de Deus e a responsabilidade humana simultaneamente, ao enfatizar a graça preveniente, a ciência média e a compatibilidade entre a presciência e o livre-arbítrio. Os arminianos, eles procuram resolver essa questão de maneira que honre tanto a natureza de Deus, quanto a dignidade e responsabilidade das escolhas humanas. Não sei se ficou... Ficou bem claro. Deixa eu ver se eu entendi, Jamile. O molinismo, então, ele surge como uma terceira via aí, né? Que sugere que Deus usa o seu conhecimento médio, que ele sabe o que qualquer pessoa vai fazer, a decisão que ela vai tomar em qualquer situação. E ele usa esse conhecimento. Eu já estava ficando louca com calvinismo e arminianismo, aí vem esse molino aí agora, do nada. E aí, então, Deus usa esse conhecimento para realizar o seu plano respeitando o livre-arbítrio. Então, vamos lá. O calvinismo, então, é a escolha soberana de Deus. No arminianismo, o homem escolhe fazer o bem, mas impulsionado pela graça preveniente. E nesse molinismo, a escolha é soberana do homem, independente se ela é boa ou má. E Deus trabalha nas possibilidades, como se fosse um jogo de xadrez, né? Deus planeja o jogo de acordo com as escolhas do homem, como foi com Jonas, né? Jonas escolheu não ir, e aí Deus mexeu os pauzinhos para que ele acabasse cumprindo o plano e o propósito. É isso? Isso aí. Beleza. Tá, então assim, quando Deus ele dá essa liberdade ao homem, não é que ele está tirando ou diminuindo a sua soberania, é bem pelo contrário, né? Ele dá o direito da escolha justamente por ser soberano. É isso, né? Perfeito. Isso aí. Mais alguém pergunta? Gente, vamos falar um pouquinho sobre a graça preveniente. Tá, vamos lá, gente. Essa daqui vai ser comigo. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Então, tem outra? Deixa eu responder ela? Tá. Tá, então assim, a graça preveniente, ela é um conceito teológico que descreve a ação graciosa de Deus e que precede a capacidade e capacita o pecador a responder a ele em fé. Essa graça, ela é entendida como universal, abrangendo toda a humanidade, tá? E ela é dada antes de qualquer ato consciente do indivíduo em direção a Deus. Ela desperta o desejo de agradar a Deus e traz entendimento de vontade divina e convicção do pecado. Na teologia arminiana, a graça preveniente ela é crucial para permitir que os seres humanos que estão espiritualmente mortos, eles respondam ao evangelho através da fé em Cristo. Aí tem ali, eu tirei algumas passagens da Bíblia, né, que em Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te consagrei. Em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei, e portanto com benignidade eu te atraí. E em Filipenses 2:12-13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Entendi. Então, a questão é que a graça é necessária para abrir nossa mente, né? A depravação total significa que o pecado de Adão atingiu todas as áreas e fatores da nossa vida, mas por meio dessa graça preveniente que Deus dá a todos pelo Espírito Santo, nós podemos sim fazer escolhas boas, né? Inclusive aceitar ou rejeitar a graça salvadora, né? Que é um outro ponto confuso, né, gente? Que me faz pensar que se Deus conduz a vida do ser humano, sendo soberano, se o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, ele não conduz o homem ao erro, como é que o homem pode resistir a esse chamado? Por exemplo, Paulo, no caminho de Damasco, quando ele vê a Jesus
ele tinha a possibilidade de resistir? Eu posso responder essa, gente? Bom, pelo que eu li, né, e que nós ouvimos também a Sarinha dizer, né, na teologia arminiana, a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano, eles coexistem. Então, Deus, em sua soberania, decidiu criar seres humanos com a capacidade de escolher. Embora o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, Deus não força a vontade humana. Então, essa visão é baseada na crença de que Deus deseja um relacionamento genuíno com os seres humanos, né? Um relacionamento que não pode ser verdadeiramente autêntico se ele for forçado. Então, apesar da soberania de Deus e da obra convincente do Espírito Santo, o ser humano pode resistir ao chamado divino devido ao seu livre-arbítrio. Para Armínio, a graça pode ser resistida sim. Então, ele enfatizava que muitas pessoas podem sim resistir ao Espírito Santo e rejeitar a graça oferecida, mas isso não implica que elas se tornem seus próprios salvadores, né? Ou dá algum mérito para as pessoas que aceitam, como a Jéssica já falou. Inclusive, Armínio comparava a graça divina ao ato de um mendigo recebendo esmolas de um rico. Então, mesmo que o mendigo possa estender a mão para receber a dádiva, ela continua sendo totalmente um presente do doador, dependendo inteiramente da sua bondade. E isso demonstra que o mérito da salvação pertence unicamente a Deus, não aos seres humanos, né? E também tem vários textos bíblicos que corroboram com essa afirmação de Armínio. Inclusive, nós deixamos alguns lá no trabalho escrito, depois vocês podem dar uma olhadinha também. Mas, agora eu tenho uma perguntinha também. Mesmo entendendo que a graça pode ser resistida, ainda assim, Cristo morreu por todos? Não foi somente pelos que não resistiriam? O que vocês acham? Como que funciona a expiação e a regeneração na teologia arminiana? Tá, a doutrina da expiação ilimitada, ela ensina que Cristo morreu por todas as pessoas, independentemente de crerem nele ou não. Isso significa que sua morte na cruz foi para reconciliar Deus e a humanidade, oferecendo perdão e salvação a todos. Porém, a recepção desses benefícios depende da fé pessoal em Cristo. Na teologia arminiana, a expiação ela é vista como universal e ilimitada, significando que Cristo morreu por todos os indivíduos, oferecendo a redenção e a reconciliação com Deus. A eficácia da expiação depende da resposta pessoal da fé de cada indivíduo. Já a regeneração, ela é entendida como um ato soberano de Deus pelo Espírito Santo, capacitando os pecadores a responderem à graça preveniente, que é a capacitadora, com fé em Cristo. E a regeneração, ela não é irresistível. Ela permite que as pessoas façam uma escolha consciente de seguir a Cristo. Então, deixa eu ver se eu entendi. No arminianismo, a soberania absoluta de Deus atua em conjunto com a liberdade humana. Como o homem, sendo mal, consegue escolher algo bom? Tá, vamos lá, então. Para Armínio, a soberania absoluta de Deus, ela é compatível com a liberdade humana, com o livre-arbítrio, né? Então, nós temos essa possibilidade de escolha, né? Deus não criou robôs, ele não falou assim, levanta a mão, abaixa a perna, não, ele deu essa liberdade de escolha. Só que também nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, como pai, ele nos ensina o caminho, nos ensina o que é certo, e daí nós temos também que decidir e responder como tal, né? A questão de ser mal, né, Deus permitir isso, é bem complexo, tá? Porque isso vai desde a questão de moralidade, né? Porque nós somos uma mistura de emoções, né? Nós não somos preto e branco, né? Uma hora a gente está feliz, alegre, né? Uma mistura. Então, as nossas decisões também, elas são muito influenciadas, né? Acredito que vocês concordam comigo. É influenciado pelo meio, então, a circunstância, a nossa família, a nosso histórico, né, quando criança, o nosso conhecimento. Então, nós temos uma condição de motivação, contexto que influencia as nossas decisões, né? E o ser humano ainda, ele tem a capacidade de mudança. Então, mesmo que uma pessoa tome decisões más, né, vou colocar assim, durante a vida toda, pode chegar num determinado momento em que a pessoa deseje mudar, né, mude totalmente de vida, né?
E tem questões filosóficas também que a gente pode entrar aqui, de livre-arbítrio, de responsabilidade moral, de natureza do bem e do mal, enfim, é muito complexo. Voltando aqui para a teologia, em relação, por exemplo, Tiago, no capítulo 1, ele vai falar assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não é tentado e não tenta ninguém. Na verdade, o homem, ele peca e ele ainda sente prazer em pecar. E João, né, 3, vai falar assim, que o homem, ele amou mais as trevas do que a luz, tá? Então, como eu falei, né, nós cometemos os mesmos erros, os mesmos pecados de Adão e Eva. E em Coríntios 12 vai falar assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que tem o Espírito Santo vai dizer que Jesus é anátema, que seria maldição, condenação. Jesus não veio para isso, ele veio para a salvação. E em 1 João, no capítulo 3, vai falar assim: qualquer que permaneça nele não peca. Então, se você continua a pecar, é porque você não o conheceu. E para Armínio, Deus, então, ele não é aquele autor do mal moral que vai te fazer pecar, né? Ele que está te fazendo pecar, não é esse não, meu amigo. Na verdade, Deus, ele tem os atributos, ele é justo, né? Ele te mostra o que é certo e errado, e você tem o livre-arbítrio de escolher. Como filho, né? Então, você é diferente de um servo, né? Que você é obrigado a fazer alguma coisa. Ele te quer como filho, e ele te deu essa possibilidade como tal. Tá? E como pai, ele nos ensina, então, a obedecê-lo, né? Mas se você desobedecer, ele também não é omisso. Ele te diz qual que é o pecado, qual que é a consequência. E você vai ter que responder. Respondido? Isso vai, novamente, reforçar a graça comum, né, Sara? Que o homem, ele só faz boas escolhas, sendo que a graça de Deus o direciona, né? Como a Gabi já tinha trazido, né? Sim. É forte o assunto. E eu vou apimentar um pouquinho mais. No caso de Judas, ele não foi beneficiado com essa graça? Ele conheceu a verdade, ele creu, porque ele realizou os milagres. Mas mesmo assim ele estava distante. Então, dentro aqui do nosso debate, isso seria por escolha própria? É possível negar a verdade e se afastar da fé? Tá, você gosta de um rolo, né, Jane? Mas assim, ó, os arminianos clássicos de 4 pontos, eles afirmam que a segurança eterna dos salvos, conhecida como perseverança dos santos, eles argumentam que quem é verdadeiramente salvo, ele não vai apostatar, pois Cristo oferece segurança inabalável. Isso se assemelha muito com o calvinismo, né? Embora com uma abordagem bem diferente. Já os arminianos clássicos de 5 pontos, eles acreditam na possibilidade de um salvo perder a salvação, baseados na presciência de Deus. Para eles, há uma distinção entre o crente que se apostata e o eleito que persevera até o fim. Já os arminianos wesleyanos, eles concordam com a possibilidade de apostasia, mas não fazem a distinção entre crente e eleito. Para eles, a presciência de Deus, ela não implica determinação. E a garantia da salvação, ela depende da permanência na fé e da presença contínua do Espírito Santo. Tá? Então, essa divergência ela é crucial na teologia arminiana, pois ela influencia a compreensão sobre a segurança da salvação e a responsabilidade pessoal na perseverança da fé em Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele nos chamou para termos uma vida cristã de compromisso. Não podemos viver de qualquer maneira. Deus é santo e nós precisamos viver uma vida de santidade. Mesmo nas nossas fraquezas, ele nos perdoa, mas a gente deve buscar o Senhor. Então, peraí que eu acho que eu buguei. Não, na verdade, acho que ficou mais claro. Eu acho que eu entendi, só acho que o professor ajudou aqui. Para Armínio, então, o arminianismo clássico, existem 2 categorias de cristão. Seria isso, tipo os crentes, que pela presciência Deus previu que seria crente, mas apostatou da fé, e os eleitos, que Deus previu que iriam perseverar. Então, peraí, então os eleitos, eles não perdem a salvação. Agora eu entendi, então, porque em João, acho que 28, né, fala que as ovelhas nunca hão de perecer, e ninguém pode arrancar das mãos dele, né? Então, pela perspectiva de Deus, ninguém perde a salvação, dentre os salvos, né? Aí, no caso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não confundir com a perspectiva divina e a humana.
Porque a gente não sabe quem são só os crentes ou quem são só quem são os eleitos, né? Porque nós somos ignorantes quanto aos eventos futuros, Deus não é. Então, eu acho que é por isso que é importante, né, perseverarmos na fé, pois na perspectiva humana é possível nós perdermos a salvação, sim, né? Embora seja algo difícil de acontecer, né? Porque se estamos perseverando na fé, estamos seguros na salvação, né? E se creu, permaneça, filho. Acho que é daí que vem aquela frase que até o diabo é crente, né? Ah, gente, tá, eu tô entendendo o ponto de vocês e tá fazendo sentido. Mas do lado dos reformados calvinistas estão grandes pregadores, tipo John Piper, John MacArthur, John Wather, R.C. Sproul, Matt Chandler. E por que não existe tanta gente assim no arminianismo? Parabéns pelo inglês. Eu posso contribuir. Eu tenho que falar isso, eu vou falar isso aí. Hã? Língua só para isso aí. Eu vejo, nesse sentido, uma guerra santa, uma intriga de oposições. Porque, dentro da pesquisa que eu fiz, nos últimos anos, a teologia de Jacó Armínio ela tem ganhado mais atenção no mundo, inclusive no Brasil. Armínio, ele defendia o quê? Que Deus queria salvar a todos. E esse pensamento representa mais de 80% dos cristãos evangélicos de todo o mundo. Isso é em torno de 600 milhões de pessoas, de cristãos. Creem que Deus, pela sua graça, quer salvar todos os homens, e não apenas um grupinho privilegiado, né? Então, o arminianismo e o reino de Deus, eles têm muito em comum, especialmente em termos de evangelismo. Então, qual que é o problema? O grande desafio é educar melhor os líderes e os fiéis arminianos, porque por muito tempo a teologia foi deixada de lado em favor de práticas mais devocionais, oração, jejum, buscar os dons, revelação, né, pão quentinho, em detrimento da informação e do preparo bíblico e teológico. E aí muitos acabam acreditando em heresias por falta de conhecimento. Isso alimenta as críticas, principalmente dos calvinistas, que muitas vezes estão mais preparados para defender as suas crenças. Como vimos antes, Armínio foi um grande acadêmico e ele deixou um grande legado. Inclusive, existem escritos de Armínios que ainda não foram traduzidos. Mas respondendo a sua pergunta, Jéssica, há também muitos teólogos e pensadores arminianos renomados que são poucos conhecidos. Vou arriscar falar, não tão bem quanto o inglês seu, mas, A.W. Tozer, Orlando Boyer, C.S. Lewis, Thomas Olden, Leonardo Ravenhill, Billy Graham, que foi citado aqui no trabalho, Gordon Fee, James Strong, entre outros. Dentro da nossa realidade que nós conhecemos, né? Pastor Elias Soares, arminiano, Juliano Fraga, Dr. Carlos Augusto Vailate, etc. Tem uma gama aí também de pensadores, teólogos, pregadores arminianos. O movimento arminiano está ganhando força com novos eventos, cursos, publicações, incluindo a recente tradução das obras de Jacó Armínio pela CEPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que marca um momento importante para a teologia arminiana no Brasil. Tem o pastor Bruno Leão também, né? E dentro do Calvinista. Arminiano. Ah, não. Arminiano. Clássico. Perdão. Ainda não, gente. Ah, não, entendi agora. Faz é mais a gente da cadeira, deu um infarto. Tá, mas assim, gente, é uma... Assim, a gente fica bem... É muita informação, muita coisa, assim, tem muita coisa que ainda no meio que não, sei lá, não dá para concordar, porque eu acho que por ser temas novos que a gente começou a estudar também, então a cabeça, ela dá uma bugada. Ainda assim, mas como eu ainda não tenho uma corrente teológica definida em relação a isso, né? O que me tornaria uma pessoa arminiana? Alguém sabe responder? Eu respondo essa aqui. Uma pessoa arminiana, se ela crer no livre-arbítrio humano,
né, que a gente já mencionou aqui, na graça preveniente que capacita a resposta à salvação, na expiação ilimitada de Cristo, na eleição condicional baseada na presciência de Deus, na possibilidade de perder a salvação e na resistibilidade da graça. Esses princípios distinguem o arminianismo de outras tradições teológicas, como o calvinismo, e enfatizam a cooperação entre a graça divina e a resposta humana, especialmente no contexto da salvação. E aí eu não vou repetir aqui os 5 pontos citados lá no início aqui da nossa apresentação, porém é necessário que essa pessoa esteja em concordância com os pontos fundamentais dessa teoria, né? Exato, Jamile. As questões e as considerações, né, para se considerar entre um ou outro, né, para se escolher, são várias, não tem fim, né? Mas eu, particularmente, acredito na soberania de Deus, que ele não está limitado às regras do tempo, a antes e depois, ele é eterno, ele pode andar para frente, pode andar para trás, em qualquer direção no tempo. Agora, uma pergunta, será que faz tanto sentido tentar explicar a ação de Deus em termos temporais? Até onde vale levantar uma bandeira e se achar mais salvo do que o nosso irmão? Eu acho mais importante do que defender quem veio primeiro, se é a vontade de Deus ou a nossa fé, defender sobretudo o evangelho para o avanço do rei. Para isso nós fomos chamados. Eu acho que é isso. Alguma consideração final, meninas? Estamos caminhando para o fim. O importante é que eu tô salva, sei lá como foi. Se eu decidi, se Deus decidiu, eu tô salva. Glória a Deus, amém. Mais alguém? Nós vamos abrir agora para o pessoal, se tiver alguma pergunta para fazer, o professor pode contribuir com esse tema bem complexo, e eu já vou deixar aqui uma pergunta no ar. Eu tenho fé porque Deus me escolheu, ou eu escolhi Deus, por isso eu tenho fé? Com isso a gente encerra o nosso trabalho. Deus abençoe. Amém, amém. Extremamente feliz, extremamente orgulhoso pela notável dedicação de vocês mais uma vez. Eu acho que elogiar grupo 2 é chover no molhado, ser redundante demais, mas eu me orgulho profundamente de vocês, meninas, parabéns. Eu fico só sorrindo. É uma alegria muito grande. Vamos a alguns pontos que são importantes para refletirmos juntos. As meninas resumiram numa apresentação um tema que é discutido há 500 anos. Elas resumiram na apresentação não a mensagem da salvação, mas a mecânica da salvação. Eu acho que eu comentei isso na aula passada. Existe mensagem da salvação, que é Cristo, e a mecânica da salvação, certo? Essa mecânica, que é como se dá a salvação, ela é dividida substancialmente pelo que nós acabamos de ver, que é o arminianismo, o calvinismo. Aí eu não sei quem falou aí das meninas, mas quem inventou a terceira, que é o molinismo, né? Não sei quem foi. Tem também o João Molina, que é o molinismo. Eu vou colocar uma quarta no bojo, que é o luteranismo. O luteranismo é uma quarta via nesse meio. Qual que é o principal perigo de uma aula de apresentação? Seja a apresentação dos alunos, ou seja, a apresentação do professor, falando sobre arminianismo clássico e wesleyano. Qualquer pergunta que confronte a apresentação. Então, se eu falar, mas e aquilo lá? É uma linha calvinista ou é uma linha arminiana? Isso já é um confronto. Como que nós, biblistas e teólogos em formação, precisamos enxergar uma explicação como essa? Foi uma apresentação sobre arminianismo clássico e wesleyano. Eu preciso entrar no debate? Não. Eu simplesmente preciso ouvir como funciona a mecânica da salvação arminiana. Ó, cai toda aquela ansiedade de mais i. Pontos importantes. O que vocês trouxeram: substituição e governo.
substituição em governo. Uma das primeiras, lembram, meninas, substituição em governo? 2 termos teológicos de prateleira altíssima, que você sentar com um bacharel, com um professor, com um doutor, utilizou esse termo, ele vai saber que você tem lastro teológico, tá? Então, a minha palestra mais importante, teologicamente falando, é o sacrifício substitutivo. Hoje vocês sabem que é uma palestra puramente arminiana. Faz sentido? Poderíamos utilizar aquela palestra como um sacrifício governamental? Poderíamos, mas não é a corrente que eu pessoalmente defendo. Wesley, e eu só estou reforçando o que vocês trouxeram, tá? Porque não há combate, não há pergunta de debate. Wesley trabalha a questão da santificação, correto? Vocês trouxeram um ponto que eu não sei se todos sabiam. Essa questão de uma busca incessante por santificação, ela não é da sua igreja, ela é wesleyana. E se a sua igreja tem uma busca incessante, como corrente de oração, círculo de oração, vamos ficar 3 meses em consagração, isso é puramente metodologicamente wesleyano. Sabe quando você ficava pistola, mas por que o ancião tem que falar em línguas? Ou por que o pastor tem que falar em línguas para ser pastor? Isso é wesleyano. Por quê? A evidência do Espírito Santo na linha wesleyana é que ele manifeste dons espirituais. Qual que é o dom espiritual visível e manifesto imediatamente? Línguas. E as meninas trouxeram, eu estou trazendo em memória de novo. Então, puxa vida, mas isso não é CCBano? Isso não é da Assembleia de Deus? Não, isso é wesleyano. Ok? Outro ponto muito interessante, que acho que foi a Dri quem trouxe, e ela, inclusive, ela nos acusou de semi-pelagianismo. Não sei se tem uma hora pensando assim, todos vocês foram semi-pelagianos. Sim, todo arminiano hoje, mesmo que você não saiba, você vai flertar com o semi-pelagianismo. Pelas razões que ela nos trouxe. Qual que é a principal heresia disso? É você se tornar um pelagiano. O pelagianismo é uma grande heresia. Outro ponto que eu quero ratificar, trazer. Gente, e esse talvez seja um dos mais importantes aqui para vocês. Ou o mais importante. Arminianos acreditam na eleição? Sim. Fica claro para vocês, qualquer debate que... Nossa, quase que eu peco. Fica claro para vocês, qualquer debate na internet de pessoas rasas que falam que o arminiano não acredita em eleição. Se você ouvir alguém falando isso, seja calvinista ou arminiano, você já desliga. Porque arminianos acreditam na eleição. Por quê? Há uma divisão no pensamento arminiano. Os crentes e os eleitos. Crer e ser batizado é um particípio ativo. Eu criei, eu creio e continuarei crendo. Outro ponto importante. Crentes eleitos. Aonde está a principal treta do arminianismo? Grande parte dos arminianos, eles se declaram arminianos de 4 pontos. E eu não esperava que as meninas trouxessem isso. E elas trouxeram. Qual que é o 5º ponto que eles derrubam? Grupo 2, lembra? Não lembro? Existem arminianos de 5 pontas e arminianos de 4 pontos. Quando o arminianismo ele é arminiano de 4 pontos, qual que é o ponto que ele retira do facts? Da graça? A perda da salvação. Esse é um tema que até arminianos discutem. E discutem fortemente. Então você vai encontrar muitos arminianos de 4 pontas. Muitos arminianos de 4 pontas, tá? O tema cair da graça e a apostasia é delicadíssimo, tá? A resistibilidade da graça, e aí nós poderemos visitar a Bíblia,
em diversos, eu gostaria de convidar vocês a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo Atos 7. Vamos do versículo 51 aqui, que a Jaque levou minha Bíblia. Eu estou com uma outra que não tem as marcações. Atos 7, 51. Quer que lê, professor? Por gentileza, irmãzinha. E este Estevão terminou dizendo, como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus, vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados. Rejeitado o Espírito Santo. Resistibilidade. Pode seguir. Como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vida do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido essa lei. Continua? Pode fechar aí. Receberam a lei por meio de anjos, viram os anjos, viram a teofania, e Estevão ratifica. Vocês rejeitaram o Espírito Santo. Isso não é um combate ao calvinismo, mas é simplesmente a tentativa da compreensão de Jacobs Arminio. Outra coisa que eu não esperava do grupo, e aí eu concluo minha fala, depois me despedindo do grupo 2, Tozer, C.S. Lewis, Billy Graham, Gordon Fee e os brasileiros Elias Soares, Dr. Vailate. Eu coloco aí, gente, Silas Daniel e Paulo Romero nesse bojo. Stanley Horton também. Mas se você tem alguma inclinação a continuar estudando o arminianismo, você vai ouvir assim, mas os pais da igreja não eram. Negativo. Felipe de Melanchthon, Irineu de Leão, eram, sim, já arminianos. Então, a história do arminianismo, ela começa quando a igreja começa. Ok? Para concluir, grupo 2, eu quero agradecer a chance de ter conhecido vocês, de ter estado com vocês nessa jornada. Formar esse grupo foi uma grata surpresa. Existem alguns grupos que são muito marcantes em todas as L's. L1 tem o famoso grupo 1, e L5, L4 terá o famoso grupo 2. É muito bonito perceber que a amizade de vocês, ela transcende a Lexi, mas eu fico muito feliz da Lexi ter participado desse processo. É uma jornada que só começa, eu espero que vocês não fiquem longe da gente, espero que vocês fiquem pertinho da gente, e eu sei que são mulheres, todas vocês, eu vou falar isso com muito respeito, mas eu amo muito vocês, e eu amei ver esse processo de evolução. Gianni, que quase não falava, travadinho, cheia de medo, cheia de tato, cheia de dedos, descabou a apresentar. Sarinha e Jéssica com uma delicadeza, uma sensibilidade quase, como posso falar, quase da minha filha Eva, assim, né? Meninas tão jovens que no começo tão inseguras e agora com tanta firmeza e convicção quando leem. E falar o que da Dri, da Gabi, falar o que da Aline, que não está aqui hoje, né? Enfim, todas vocês, porque se eu for nome a nome, eu vou sempre falhar com todos os grupos. Mas é um orgulho muito grande. Vocês terminaram com uma pergunta. Eu quero devolver a pergunta. Vocês são crentes ou são eleitos? Somos eleitos. Eleitos, libertos por graça. Pela graça. Turma, alguma pergunta que vocês queiram tirar? Lembrando que a minha ponderação vai ser não se transformar num debate Calvino e Armínio. Vai ser sempre dentro da mecânica arminiana, dúvidas dentro da mecânica arminiana, tá bom? Vamos lá? Exatamente, essa foi a nossa dificuldade no início do trabalho, que a gente estava fazendo a ponte, né? E aí vai surgindo muito questionamento que a gente não conseguia respostas.
Aí nós conversamos, falamos, não, nós vamos focar nosso trabalho aonde tem que ser o foco. Se é para Perfeito. defender a visão de Arminio, é só sobre a visão dele. Perfeito, perfeito. Porque se você começa a colocar as duas pontas em conflitos, você não estuda nenhuma e nem outra. Eu recomendo ir firme. Assim, eu não sei, eu percebo que a Adri, ela tem feito um trabalho de leitura muito legal. Eu acompanho e curto lá, viu? Eu acompanho e curto lá. Se vocês têm interesse em se aprofundar nessa mecânica, Gordon Fee está entre os maiores exegetas do mundo. Do mundo. Ele é o nome arminiano mais respeitado de todos os tempos e é um produtor literário e acadêmico acima da média. Gordon Fee. Ah, mas a escrita americana é mais difícil, mesmo traduzida? Silas Daniel tem um livro, A Mecânica do Arminianismo. Tá ali na minha bibliotequinha, gente. Tem que ter esse livro na cabeceira, é maravilhoso. Bom? Dúvidas gerais, L4, por favor. Bom, posso começar? Vamos lá. Posso abrir a fila? Porque eu estava no Paz mudo. de Deus Desculpa. a todos. Primeiro, parabéns ao grupo. Excelente apresentação. Inclusive, o sistema que vocês apresentaram, então, parabéns, gostei. Nos mantém preso às questões e foi bem interativo. Professor Bruno, na verdade, é mais uma pergunta sobre reflexão, né? Academicamente, nós podemos afirmar, então, que esse debate entre calvinismo e o arminianismo, ele contribuiu para o desenvolvimento da teologia sistemática? Caramba, pergunta técnica, sem dúvida alguma. Ele contribui para o desenvolvimento da teologia sistemática. Eu não estou aqui com a minha camiseta arminiana, tá? Eu não vou pôr minha camiseta arminiana aqui. Mas o arminianismo ele foi atropelado pela teologia calvinista. Por quê? As obras literárias, as primeiras obras literárias de Armínio foram queimadas. Os remonstrantes, eles foram perseguidos e mortos, né? Uma pena que está gravado. Mas, meninas do grupo 2, irmão Mário e os demais, se vocês querem colocar em xeque a doutrina calvinista em alguma discussão, nas Institutas de Calvino tem o livro 2 e o livro 3. E lá, na Instituta, está escrito sobre graça evanescente. Pesquise o que é graça evanescente. Esse está um dos checkmates da teologia calvinista, e aonde os arminianos que entram em debates sérios na academia focam. Por quê, irmão Mário? Os arminianos foram completamente atropelados, sistematicamente falando. Nós não temos obras de teologia sistemática, por exemplo, arminiana. Nós não temos uma Bíblia de tradução arminiana, nós temos a Bíblia de John Wesley, que não teve mais atualizações, desde o século XVIII. Então você não vai ter produção literária arminiana, porque nós, os arminianos, e agora vocês, gente, final de curso, né, já não tem mais crachá praticamente, nós arminianos não temos produção literária. Tem vindo coisa boa aí, tá? Vem vindo coisa boa e grande por aí, mas contribuiu sim. Meninas, querem acrescentar, por favor? Jeane, Dri, Jéssica, Gabi, Sara. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Senti falta da Aline. A Aline está viajando com a família. Ah, verdade, está em Cancún. Brincadeira. Enquanto a gente vai para Osasco. Temos umas mãozinhas levantadas aí, eu não sei quem levantou primeiro. Então manda brasa. Abre o som aí e manda brasa. Posso abrir? Posso perguntar? Eu estava tentando falar, estava mudo, aí tive que trocar de computador. Mas eu tenho um monte de dúvida. Na realidade, eu fiquei pensando sobre a consciência do livre-arbítrio. Quando você adquire essa consciência, né? E se como Deus, ele é presciente, ele te dá permissão
né? Ele sabe que você vai ser, você vai aceitar, você vai ser eleito, mas como é que funciona esse movimento, né? Porque ele é presciente, então ele sabe, né? Todos são eleitos, mas nem todos vão assumir. Então, esse é o ponto. Onde que eu chego na consciência do livre-arbítrio? Porque se é predeterminante por mim, mesmo Deus sendo presciente. Bom, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu não entendi, mas vamos ver se eu entendi. A presciência é saber de antemão. É simplesmente eu saber. Sim, o que eu quis dizer foi o seguinte: como Deus, ele tem presciência de tudo que vai acontecer, né? Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, certo? Perfeito. E nós temos uma consciência que, e por meio dessa consciência, que segundo o que eu entendi aqui, todos nós somos eleitos dentro do plano de Deus, certo? Só que nem todos irão assumir, porque depende do arbítrio, é isso que eu quis dizer. É isso ou eu fiz confusão? Porque, assim, todos são eleitos. Não, acho que fez confusão. Assim, todos desejamos ser eleitos. Todos somos crentes e todos desejamos ser eleitos. E cremos que somos eleitos, tá? Então, ser crente e ser eleito são coisas diferentes. O crente é um crente hoje e amanhã não mais. Ele é volátil. O crente, ele é crente hoje e a primeira circunstância negativa da vida dele, ele vai embora. E vai embora não é de uma igreja, vai embora da fé. Crente é volúvel. Eleito persevera. Certo? Sim, mas então nem todos são eleitos. É esse o ponto. Nem todos são eleitos. Nem todos são eleitos. Mas aqueles que aceitam se submetem à vontade de Deus em seguir, né, na perseverança da fé. Os eleitos, eles vão perseverar. Os eleitos, eles perseverarão. Essa é a diferença de um crente eleito e de um crente não eleito. Os eleitos vão perseverar. Agora, o não eleito, em algum momento, ele flopa, como diz os jovens. Então, a questão do arbítrio, então, ela não está na aceitação da eleição, então. Você tem um arbítrio, você decide ou não se você quer ou não. Mas se você for eleito, você decide por persistir. Se você é um eleito, Deus já sabia, falando na mecânica arminiana, tá? Se você é um eleito, Deus sabia que você ia perseverar. Deus sempre soube que você perseveraria. Professor, é aquilo que eu comentei, né? A gente não pode ficar confundindo a perspectiva de Deus e a perspectiva humana. Humano. São coisas diferentes. São coisas... Sim, entendi. Porque, assim, o que me trouxe essa questão, né, também, porque, deixa eu ver aqui, eu fiz umas anotações. Espera só um minutinho. Assim, só complementando, tem a ver também com a predestinação, né? Nós somos predestinados a ser salvos. Os eleitos são aqueles que aceitam a salvação, né? Entendi. Todos são predestinados a ser salvos, entretanto, tem os que aceitam a salvação. Exatamente. Entendi. Porque o que acontece, o que eu estava vendo aqui, porque o pecado é quando nós infringimos moralmente a lei de Deus, certo? Certo. Li na Lex essa semana. Então, quando a gente infringe moralmente por meio do pecado, né, a gente se afasta de Deus. Então, é que a gente tem uma crença, e olha só, gente, até importante para o grupo 2, olha só o gatilho do pecado, o pecado para a morte. Por mais que a irmã não traz isso à tona,
a gente acredita que o pecado nos desliga abruptamente da eleição, e não é assim. E não é assim. O que nos desliga abruptamente da eleição é uma apostasia deliberada. É muito difícil perder a salvação. Gente, é muito difícil. Na verdade, eu nem pensei no pecado para a morte, né? Eu pensei realmente no afastamento de Deus, que nos faz pecar. É que o conceito do pecado de morte e do pecar e se afastar de Deus é o mesmo. Isso está intrínseco na gente. Pequei e Deus está longe, por isso que eu bati o dedo na quina da mesa. Isso é uma crendice que nós temos, né? E que eu acredito que para todos é impossível, mas para 90% L4, isso morreu. Né? Essa questão da maldição, da questão do pecado, pequei, acabou. Não. Então, a eleição, um eleito também peca. Esse é o ponto. O eleito também peca. Mas ele persiste na fé. Mas ele persevera na fé. Ele peca, mas ele é chato, ele continua nos pés. Entendi. E só a última pergunta, sobre o liberalismo, na realidade, né, na concepção do arminianismo, né, a salvação, ela alcança todos, mas nem todos são eleitos, certo? Na verdade, são coisas diferentes também. A morte expiatória de Jesus, ela é extensiva. Ela é extensiva a todos. Agora, ela é aplicada aos que creem. Entendi. É extensão. A extensão do sacrifício a todos. A aplicação do benefício é só para os que creem. Os que aceitam, né? Exatamente, os que aceitam. Meninas, grupo 2, só uma coisa que passou batido. Quando a gente fala graça preveniente, para ficar mais técnico, tá? Usa o termo atração. A graça preveniente nos atrai. Esse termo atração é o termo técnico, tá? Eu fico aqui, acabei de ler. A graça preveniente atrai. Ela atrai você. O evangelho é graça preveniente, ele te atrai. Então, essa atração, e atração de atrair mesmo, sabe aquela coisa do teu match? Tipo assim, tô sendo atraído por isso, é isso. Atração dos meninos na arca, dos animaizinhos subindo para a arca. E uma última pergunta, quando a questão da salvação ainda, por exemplo, teria saído do arminianismo a teoria do liberalismo teológico, que é o que nós vivemos hoje? Porque, Não. assim, eu pergunto isso porque se Deus, ele ama, ele quer todos, certo? A expiação dos pecados, nossos pecados por meio da cruz, é para todos. Então, quando você diz assim, Jesus ama todos, e de fato ele ama, né? Não teria saído daí a ideia do liberalismo? Então, os calvinistas mais extremados vão alegar dessa forma, como os arminianos mais extremados vão falar que os calvinistas não precisam evangelizar, por isso que a Europa morreu. Mais ou menos isso. Então, assim, os arminianos extremados vão falar o seguinte: o calvinismo foi o império europeu, e por ser o império europeu, ninguém evangeliza. Hoje as crianças do norte da Inglaterra não sabem quem é Davi e Golias, por culpa do calvinismo. O que acontece? Os universalistas, eles vão dizer que há... Isso, muita atenção, gente. Os universalistas afirmam que, abre aspas, que a morte de Jesus aplicou o benefício expiatório para toda a humanidade. Ok? O que os arminianos defendem? Que a expiação de Jesus ela é extensiva, porém aplicada só em quem crê. E crendo, você persevera. Conseguiram? Quer que eu repita aqui? Vão me dando joia gospel. As meninas da 2 também aí. Vão comigo. Vamos lá. A libertinagem dos... Nossa, não fala isso, Bruno.
Os liberais, eles falam que a morte de Jesus, o benefício foi extensivo a todos. Os arminianos falam, a expiação foi para todos, os benefícios para quem crê. E os que creem, perseveram. Então, tudo depende da nossa crença, né? Do quanto você fundamenta a tua fé. Tecnicamente, tudo depende da graça. Por meio da graça. Por meio da graça, não da gente. Porque senão a gente Tá. aí vai cair no pelagianismo. Entendi. Olha, é uma linha tênue. É uma linha tênue, perigosa. É o fio de cabelo. É um fio de cabelo. Se um arminiano cai no pelagianismo, nós estamos fritos igual sardinha na panela. Eu vou ficar com as meninas. Eu tô eleita, tô salva, acabou, não vou discutir mais isso. Para quem quer entender mais, é que não daria tempo, senão a gente teria que fazer 4 anos e meio aqui. Para quem quer entender mais uma linha mais moderada, central, tem um livro chamado Livro da Concórdia. Esse livro da Concórdia é o livro magno do luteranismo. E ele é o moderado. Por exemplo, Luiz Saião é quase um luterano. Está gravado, mas ele vai me desculpar. Como que é o nome do livro? Concórdia. A Concórdia Luterana. Livro da Concórdia. O livro da Concórdia. E os luteranos são um caminho do meio... E é bonito, gente. Se você ouvir um luterano explicar soteriologia, ele consegue misturar calvinistas, arminianos e mostrar os dois estão errados e nós estamos certos. É impressionante. Você quase se converte ao luteranismo. Mas se você fizer isso, você não é crente, não. Obrigada, gente. De nada. Vamos lá, próximo. Victor, você está fazendo pergunta. Aí, irmão Victor. Você veio prestigiar alguém apresentar, irmão Victor? Você veio, irmão Victor? Ô, Bruno, o Léo tá fazendo a pergunta ali. O seu cabelo está até bem cortado, irmão Victor. Barba muito bem feita, irmão Victor. Meu Deus. Tá mudado, tá mais corado. Léo, faz a pergunta, Léo. Faz a pergunta. Sorriso no rosto. Sorriso. Ô, Glória. Léo, você tá mutado, Léo. Tadinho, o Léo queria fazer a mesma pergunta, só que ele tá mutado, não tá saindo som. Sem som, Léo. Tá sem som, Léo. Não, liberei o som, perdão. Aí. Tá bom, então, eu queria fazer um comentário rápido, eu achei bem legal a dinâmica, né, da apresentação, ficou bem bacana, e eu achei bem legal, né, as partes bíblicas, que nem Efésios 2:8, algumas coisas assim, João 3:16, que dá para entender e encaixar certinho na apresentação do grupo 2 aí. Mas uma coisa que eu achei legal é que nem lá, como o João falava, né, se a gente afirmar que nós estamos sem pecado, nós enganamos nós mesmos e a verdade não está em nós. E se a gente confessa nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nosso pecado e purificar de toda injustiça, né? Então, isso aí já nos mostra a necessidade de contínua de reconhecer e confessar os nossos pecados. Aí Paulo, ele fala também, né, sobre a luta contínua contra o pecado lá em Romanos 7, e a necessidade que nós temos do Espírito Santo para vencer o pecado, ele fala isso lá em Romanos 8, né, então, e ele falou para nós lá em Coríntios também, para examinar nós mesmos continuamente, né, então, o próprio Jesus, no seu ministério, ele chama nós ao arrependimento também, e nas suas cartas lá em Apocalipse, né, Jesus, ele sempre chama a igreja ao arrependimento contínuo também. Então, eu acho bem bonito, né, o jeito que foi colocado aqui e tudo, porque o Senhor, ele não retarda a sua promessa, né, ainda que a gente tem por tardia, né, mas ele é longânimo conosco e ele não quer que a gente se perca, igual já foi falado aqui também.
eu até tinha perguntas, mas à medida que foram desenvolvendo, eu até baixei a mãozinha várias vezes, mas agora eu já não tenho mais pergunta, ficou bem claro. E então é isso que o Senhor quer para nós, né? Que todos venham a se arrepender. E isso, para mim, claramente indica que Deus ele deseja assim que nós mantenhamos, né? Ou estejamos num estado contínuo aí de arrependimento. Eu acho isso muito bonito. Estar aos pés da cruz constantemente. É o que nós, crentes, deixamos de fazer, gente. Tem uma coisa que eu gosto em Wesley. Aí, a priori, eu vou usar o grupo 2, tá? Eu não sei se vocês chegaram nesse mergulho. O Wesley, quando ele foca na santidade, tem um ponto que é importante, ele não foca em costume. Wesley foca a santidade numa vida em oração. Cara, o que esse homem orou, nenhum de nós juntos orou. Wesley foi o pregador mais avivado do século 17/18. O coração de John Wesley era um coração em chamas. Em chamas. Ele era incendiado pelo Espírito Santo, porque ele tinha uma vida de oração. Agora, esse movimento pró-santidade, ele é deturpado na questão dos costumes. Eu sou santo porque eu não uso verde. Ó, as ideias. Então, o movimento de santidade de John Wesley, por mais questionável que possa ser do ponto de vista salvífico, ele é um movimento que, como o Léo trouxe, acabou se perdendo. Wesley, ele se jogava aos pés. Eu não estou sendo aqui idolátrico, é só um, né, técnico. Wesley era arremessado aos pés da cruz, gente, absurdamente. O outro ponto importante, Armínio foi convidado para ser doutor e não quis, em Leiden, tá? Porque ele era muito novo. Não existiu, na sua época, coração mais piedoso. Armínio tinha uma vida de devoção. Armínio foi considerado, em Leiden, na Holanda, um homem extremamente piedoso, calmo. Dizem que a fala de Armínio era até lenta. E ele era um homem muito ponderado. E tem uma obra de Calvino que Armínio fala da importância de Calvino. Essa briga que nós vemos, ela é infanto-juvenil. Porque o próprio Armínio eleva a envergadura teológica de Calvino, gente. Tem lá uma dedicatória. Outro ponto, Bruno, do Armínio, que chamou bastante atenção, porque assim, o que ele mais, ele queria muito, era cuidar das ovelhas dele, né? Esse era o ponto principal dele, não era defender o que, né, igual o Calvino fez, né? Ele defendeu a ideia dele. E Armínio, tanto que teve, acho que muitos outros que falavam, mas você não defende isso que você está buscando, porque a prioridade dele era a igreja, né? Eram as ovelhas dele. Exato. Perfeito, Gabi. Por quê, gente? Existem teólogos, existem pastores. São ofícios difíceis e que vai chegar o momento que você está aqui. Você vai ter que optar. Eu vou ter que optar. Eu vou querer ser um teólogo ou vou querer ser um pastor? E Armínio, ele era um pastorzão. Armínio era um pastorzão. Então, produção acadêmica você não vai ter. Quer dizer, vai ter em holandês, vai ter em inglês, mas você não vai ter produção acadêmica em massa. Já Calvino, a produção dele era teológica. Ele se debruçou em produção teológica. Quer ver? As meninas falaram do Tozer. Pastor. É um dos maiores arminianos. Mas o cara foi tão pastor, que ele produziu pouco. O Gordon Fee produziu muito. Mas se você for procurar comentário exegético do Gordon Fee, só vai ter das cartas paulinas. E com exclusividade Coríntios e Filipenses. Mais denso. Por quê? Todo arminiano, ele vira um pastor. Porque quando você começa a entender Armínio, você começa a cuidar de gente. Você abandona um pouco os livros e vai para gente.
Só que o extremo disso é um perigo, né? Que você acaba abandonando o processo de edificação. Que é o Wesley. processo de evangelizar, né? Exato. Ele vai para o campo. O Wesley, por exemplo, era tão pró-santidade, procura um livro de John Wesley. Mas ele só queria saber de oração, irmão. Ele era do movimento. Literalmente, né? Foi ele que é do movimento dos moravianos, né? Foi bem lembrado, né? E com regra, né? O cara já tinha horário para buscar os dons, né? A busca de dom era marcada por John Wesley. Perfeito, é isso aí. Gente, eu vou até... Irmão Renato, perdão. Eu ia encerrar aqui com você. Então, quando as meninas falam de eleitos e crentes, aí a gente vê que crente pode até perder a salvação. Logo, os eleitos não. Como saber que somos eleitos? Olha só, essa é a pergunta de $1 milhão. Pela fé. Eu vi que as irmãs confirmaram aí, eu sou eleita e tal. Como saber isso? E como explicar isso para as pessoas? Irmão Renato, você vai encontrar nessa resposta... Meninas, querem falar primeiro? Não? Você vai encontrar nessa resposta talvez 4 ou 5 formas de interpretação. Para Wesley, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai manifestar os dons espirituais. Mecânica arminiana. Para Armínio, a mecânica da salvação, Atos 2:8. O eleito, o assunto dele é evangelho, a vida dele é evangelho. O mundo para ele é uma paróquia, como diz o próprio John Wesley. Então, o eleito, ele vai ter uma vida de devoção e de entrega, manifestando para Wesley os dons e para Armínio o fruto. E o principal fruto, a pregação do evangelho. Não falei dos molinistas, não falei dos calvinistas e nem dos luteranos. Bruno, CPF, o que você acredita? Atos 2:8. Uma pessoa que vai dedicar a sua vida à pregação do evangelho e que manifesta o fruto do Espírito Santo, ela provavelmente é um eleito. Perfeito. A segunda pergunta seria o seguinte, com relação à predestinação, no conceito de John Wesley e de Armínio, eles falam que a predestinação é por indivíduo ou coletivo? Pergunta técnica. Para John Wesley, colegiada. Para Armínio, individual. Pergunta extremamente formado. Esse fez o curso. Você Assim, acredita no indivíduo, então, né, Bruno? É isso? Eu sou clássico de 5 pontos. Perfeito, Armínio. O pastor Elias é um wesleyano. Tá O doutor Vailate é clássico. O Tozer é clássico. O Gordon Fee, de 4 pontos. É. Por exemplo, né? Então, assim, você vai encontrar nuances aí. Prof, fala a dúvida do Vi. Tá. Eu não vi. Falta. Acho que ele vai fazer uma pergunta. Só falta a última pergunta aqui para mim passar a parte aqui, Sérgio. Com relação a resistir à graça, Paulo, no caminho de Damasco, ele poderia ter resistido? Poderia. Para o arminiano, poderia. Certeza, Bruno. Mas tão forte daquele jeito? Como que resiste? Virou calvinista na hora, né? Você quer mais força do que Deus fez para os israelitas? Caramba, eu não consigo ver Paulo resistindo ali, cara. Irmão Renato, Atos 7, 51 a 60. Fechou. Ok. Mas vem comigo, olha, cara, como vai resistir? Vem na visão. Forte, cara. O Renato puxou para a visão já. Assim, você vai ver Pedro resistindo.
Você vai ver muitos resistindo, né? O próprio Moisés resistindo. Mas isso, gente, numa linha arminiana, tá? Só que é a gente especular com o passado, né? Ele poderia ter resistido? Poderia. Não resistiu. Não resistiu. Eu percebi aqui na L4 um partidarismo, né? Alguém se manifestou no chat falando, por favor, não deixe de responder o Vi. Por favor, Vi, faça a sua pergunta. O senhor disfarça isso, não, eu fico com vergonha. Tá, deixa eu tentar pegar a pose aqui, né? Tá bom. Você falou agora há pouco uma coisa bem interessante, que é eu pegar o arminianismo de cinco ideias e tirar um deles, que é eu perder a salvação, né? Então, como que funciona isso? Tipo assim, eu sou um arminiano que defendo que eu nunca posso perder a salvação, uma vez que eu aceito, sabe? Isso não vira meio calvinista, sei lá. É porque até agora o que a gente estudou fecha muito na minha cabeça a ideia, sabe, do arminianismo. Tipo, eu posso escolher e eu posso escolher também perder, sabe? Não tem como eu perder, sabe? Isso é interessante, inclusive. Muito boa pergunta técnica também. Você pode optar por ser um arminiano de 4 pontos, tirando ali a questão da queda da graça, né? Que está aí no livro de Gálatas. Pode. E por que você pode ficar confortável nisso? Por quê? Porque o principal ponto de divergência entre arminianos e calvinistas não é esse 5º ponto. O problema é a expiação. Limitada e ilimitada. Entendeu? Então, esse não é um ponto que, poxa, você ser um arminiano de 4 pontos seria difícil. Pelo contrário, você ganharia a simpatia de muitos calvinistas, tá? Você ia ficar, tipo, legal na fita. E, gente, tem gente boa, tem gente séria, que são de 4 pontos, tá? Gente boa e gente séria. Ô, professor, mas peraí, agora na minha cabeça deu uma bug, porque, tipo assim, olha só, eu escolhi ter a graça, eu escolhi perder, eu tenho essa escolha. Aí um calvinista vai falar assim, aquele ali ele perdeu a salvação, é porque, na verdade, ele nunca foi, né? Então, por isso que... Então, como que eu falo isso, sabe? Tipo assim, eu sou arminiano, eu escolhi aceitar. Mas daí eu, sei lá, eu larguei tudo e, sei lá, cometi apostasia, sabe? Então, na verdade, ele nunca escolheu de verdade, é isso? Sei lá, não sei. A sua pergunta é uma pergunta muito boa. Por quê? Quando a gente pensa, ganhei e perdi, é como se eu estivesse colocando e tirando um casaco. Não é assim. Não é assim. A apostasia não é uma casca de ovo. A apostasia é uma camada densa e deliberada de abandono à fé cristã. Então, você ganhar e perder a salvação do ponto de vista arminiano não é põe casaco, tira casaco, como alguns colocam um espantalho nos arminianos. Não é isso. É uma apostasia... Gente, vai ficar muito chato que eu falar, talvez técnico, mas vamos lá. O que é essa apostasia? É uma apostasia mental, sentimental, espiritual e irreversível. Como assim? A minha apostasia, ela vem do sentimento, do meu intelecto, do meu espírito de forma deliberada. Eu rejeito a Cristo em todas as instâncias do meu ser. Mas ela acontece gradativamente? Ela pode acontecer gradativamente ou ela pode acontecer repentinamente. Ela pode acontecer, por exemplo, morrer alguém que você ama. De uma hora para outra. E você começa a entrar num choque. Eu conheço uma irmã que o filho nasceu com um grau de autismo muito grande e ela, por conta disso, deliberadamente deixou de crer. Automaticamente? Automaticamente. Não era eleita. Ela disse assim, Deus não me ama, Deus não, nenhuma promessa, as profecias, confundiu toda, agora ela rejeita ouvir sobre ele. Caramba, hein? Eu achei que Deus está tomando um caminho bonitinho, vamos tentar. Temos.
Ô, Bruno, acho que o a crente... apostasia- Professor, Oi. O crente então, pode... Desculpa. O crente, ele pode ter experiências com Deus, ter o Espírito Santo, como lá em... Estou falando entre crente e o eleito, né? Quando olha lá para 6 de Hebreus, né? Pode. Caramba, é complexo, né, cara? Por isso que é difícil a perda da salvação. É complexa. É porque a gente tem um entendimento... A Adri trouxe isso, né? A perspectiva humana de perdi, ganhei. Não. É muito complexo isso. No auge da sua dor, irmão Renan, no auge da sua dor, ou no auge da dor de qualquer irmão... Eu vou para um momento off, gente, para a gente ficar até confortável aqui, porque agora eu vou tocar em pessoalidades e experiência.